Terceira narrativa. Imedin Tahir Ben Zalan conta sua vida e suas aventuras. Porque foi ele à casa do Sheikh Abder Ali Madian e as pessoas que lá encontrou. O que disse o Sheikh a um velhote que oferecia um escravo e as peripécias que depois se seguiram. Das 1000 histórias sem fim é esta a terceira. Lida a terceira restam, apenas, 997. Meu nome é Imedin Tahir Ben Zalan e sou natural de Damasco. Muito cedo tive a infelicidade de perder meu pai, e achei-me com minha mãe e meus irmãos em completo desamparo. Um bom mercador, que morava nas vizinhanças de nossa casa, tomou-me sob sua proteção. Graças ao inestimável auxílio desse generoso protetor, obtive meios que me permitiram estudar com os mestres e adquirir assim os variados conhecimentos que hoje possuo e de que me tenho valido nos trances mais difíceis da vida. Há cerca de 2 anos mais ou menos, a marcha serena de minha existência foi perturbada por um acontecimento imprevisto. Salomão Moyard, assim se chamava o meu pai adotivo, obrigado a partir para Jerusalém, em virtude de um chamado urgente, deixou os haveres que possuía, inclusive uma pequena caixa na qual se guardavam 1000 sequins de ouro. Recomendou-me que zelasse com o maior desvelo pelos seus bens e riquezas, pois só ao fim de 1 ano talvez, liquidados os seus negócios na Palestina, poderia regressar dessa longa jornada ao país dos israelitas. Jurei que tudo faria para corresponder à honrosa confiança que ele em mim depositara. E na manhã seguinte, depois da primeira prece, tive a tristeza de vê-lo partir com grande caravana de mercadores judeus. O velho Salomão deixara, para as minhas despesas, quantia razoável com a qual eu poderia viver sem privações, durante 1 ano. Resolvi entretanto, auxiliar minha mãe como sempre fizera, a fim de atenuar-lhe a penúria em que vivia. Deliberei obter um emprego que me permitisse, embora com sacrifício, aumentar-lhe os recursos pecuniários. Naquele tempo vivia em Damasco um opulento mercador chamado Abder Ali Madian, cujo nome brilhava à luz do prestígio que os muçulmanos atribuem aos que têm ouro em abundância, oásis e caravana. Informado de que o sheik procurava um secretário, apresentei-me em sua nobilíssima residência, à hora marcada, esperançoso de obter o vantajoso emprego. Recebeu-me à porta um escravo baixote, vestido à moda síria, e tendo declarado a razão da minha presença, fui conduzido até um belo salão onde deparei várias outras pessoas que aguardavam a audiência do sheik. Entre os presentes, reconheci os incorrigíveis Hanafi Mohammed, o Gago, escribas de poucas luzes, que se tornaram famosos entre os damascenos em razão da falta de discrição e honestidade com que desempenhavam as tarefas mais sérias de que se encarregavam. A fantasia popular não exagerava ao atribuir ao poderoso Abder Madian uma opulência quase lendária. A sua deslumbrante moradia, cuja construção obedecera ao plano de um escravo cristão, ostentava o luxo e a riqueza de um serralho imperial ou havia por toda parte valiosas alcatifas, e no salão poligonal em que nos achávamos, as paredes internas eram cobertas por figuras geométricas coloridas, entrelaçadas em harmoniosas combinações. Menos deslumbravam os adornos e pedrarias do que a arte e o fino gosto com que tudo ali era arranjado. Quando o sheik surgiu, como um príncipe das 1001 noites, acompanhado de seus íntimos e auxiliares, levantamo-nos respeitosamente e fizemos o salã. Com um ligeiro aceno, o fidalgo agradeceu nossa saudação. Um velhote nervoso, de olhos embaciados, que se pusera a um canto, depois de curvar-se várias vezes desmanchando-se em repetidos salam-aleiques, aproximou-se do sheik e entregou-lhe um documento que trazia em rolo, preso por uma fita azulada. O sheik tomou o pergaminho, desenrolou-o lentamente, e sobre os vagos caracteres ali traçados correu displicente o olhar. "Ualá!" exclamou irritado devolvendo ao velhote o documento. "Não me convém a sua proposta. Acho-a irracional. Seria um absurdo que eu comprasse um escravo, por um preço elevado, sem adquirir nessa transação a pele desse escravo. Que disparate! Onde já se viu semelhante despautério? Sheik dos sheiks!" acudiu pressuroso o velhinho, retorcendo os dedos. "Trata-se,
Como já vos disse mais de uma vez, de um caso excepcional. A pele do escravo a que me refiro não lhe pertence. Posso contar-vos. Pelas barbas de Mafoma. Atalhou colérico o sheik. Não me interessa saber como se chegou a essa situação inverossímil e anti-humana, ou não me animo, tampouco, a ouvir a história desse escravo martirizado pela servidão. Já estou farto de casos excepcionais. Qualquer mendigo da estrada, em troca de um osso, é capaz de contar 20 casos excepcionais. Os homens de imaginação baratearam o impossível. Só os fatos sobejamente vulgares e rotineiros é que a mim me parecem realmente excepcionais. E, isso dizendo, voltou-se para um dos homens que se achavam perfilados, aguardando ordens, e murmurou secamente: leva daqui este importuno. Acompanhei, ainda, com o olhar, o velhote nervoso que se retirava aos trancos, levado pelo braço hercúleo de um guarda. Sua figura pareceu-me cheia de mistério. Que estranho caso seria aquele do escravo que não era dono da própria pele? Algum dia, pensei, mesmo que seja para tanto obrigado a contar todos os pelos de um camelo, hei de descobrir o paradeiro desse singular muçulmano para dele ouvir aquele caso excepcional a que o sheik não dera a menor importância. Tendo saído o velhote de roupa cinzenta, ficaram apenas, aguardando a decisão do sheik, os que pretendiam o lugar de secretário. Éramos em número de 4, eu, os 2 escribas desonestos, já aos quais já me referi, e um tipo pálido, alto como uma girafa e muito magro, que não cessava de sacudir a cabeça para baixo e para cima, como se quisesse, por antecipação, concordar com alguma coisa que ia ouvir de alguém. Sou avesso à prática da injustiça, começou o sheik, e não quero, pois, errar na escolha de meu novo secretário. Conforme costumo proceder em tais casos, vou submetê-los a uma pequena prova, que será simples e sumária. Aquele que se sair com mais brilho e revelar maior habilidade será por mim escolhido. Ali, sobre aquela mesa, está o material necessário. Cada um dos candidatos poderá escrever a seu bel prazer o que muito bem entender, contanto que revele inteligência e cultura. Ao perigoso Anaf, que se achava na frente, cabia no caso, a iniciativa. Aproximou-se da mesa, tomou do cálamo e de uma folha em branco e, depois de sentar-se sobre uma almofada, escreveu várias linhas, pondo nessa operação os cuidados de um calígrafo. Leia! Ordenou o sheik. O escriba, que usava habitualmente do cinismo como recurso seguro de êxito, leu com voz clara, numa cadência irritante, as linhas que traçara. Glorificado seja Alá, o Altíssimo. No país do Islã não há homem mais generoso, mais belo, mais sábio e mais valente do que o grande Sheik Madian. O nome desse genial muçulmano, não me agradam. Interrompeu com azedume o sheik. Os elogios derramados como os que aí escreveste. Abomino os bajuladores. A tua gabação, envelhecida pela sabugice, cai sobre mim como a baba de um camelo. Vai-te daqui e não me procures mais. Lembra-te de que eu sei fazer com que os impertinentes amarguem o arrependimento das importunações com que me irritam. Regozijei-me intimamente com tal decisão. Foi o caviloso escriba agarrado, num abrir e fechar de olhos, e arrastado para fora do salão pela férrea musculatura de 2 guardas autômatos. Percebi que houve, a seguir, um tumulto, acompanhado de ruídos surdos. No corredor, veio-me a espírito a suspeita de que ele teria sido impiedosamente espancado pelos numerosos servos. O regozijo, que a princípio sentira, transformou-se, por causa daquele sucesso, na mais grave apreensão. Mohamed, o gago, foi o segundo a apresentar a prova exigida. Tendo escrito 2 ou 3 linhas demonstrativas de sua capacidade, entregou-as ao sheik julgador. Mal relanceara sobre elas os seus olhos espertos, enfureceu-se perigosamente o rico Madian. Miserável, filho de miseráveis! Gritou o inviperado. Detesto, já o disse, a sabugice dos cínicos tanto quanto execro os tipos grosseiros e mal educados. Isto que escreveste é uma estúpida infâmia. Por Alá!
Vai-te, antes que eu perca por completo a calma. O temido senhor não teve necessidade de repetir a ordem. Um agigantado cameleiro agarrou pelas costas o grosseiro candidato e com um empurrão violentíssimo, atirou-o para fora da sala, sem cuidar da desastrosa posição que lhe remataria a queda. Ouvi novamente ruídos surdos e prolongados no corredor. Desta vez, entretanto, não tive dúvidas sobre o tremendo espancamento com que os servos castigavam o segundo pretendente. A má sorte de Hanafi Mohammed não perturbou a calma e a serenidade do tal homem pálido, magro, que sacudia a cabeça. Com penalizante humildade, sem desligar dos lábios um lastimável sorriso, que traduzia a mais profunda resignação, aproximou-se do sheik em cujas mãos depositou uma pequena folha, na qual rabiscara alguns versos de notável poeta árabe. "Imbecil que és!" exclamou o sheik, depois de ler a prova e tomado de vivo rancor. "A tua ignorância é revoltante. Nos versos de Montenegro que aqui escreveste, há 3 acentos trocados e 2 sílabas erradas. É incrível que um árabe tenha a ousadia de estropiar, assim, o mais admirável poema do Islã." E a transbordar de empáfia, ajuntou-se de cor os 5.000 versos de Antar, as canções de Nobirra, de Tarafa e Zob. Já li 100 vezes as obras dos antigos e modernos escritores árabes. Não posso admitir, portanto, que um imbecil, por ignorância, estropie torpemente as joias mais caras do grande Montenegro. E vi penalizadíssimo ser aplicado ao terceiro infeliz o mesmo tratamento brutal dispensado aos 2 primeiros. Seguiram-se, como das outras vezes, barulhentos distúrbios no fatídico e temeroso corredor. Voltou-se, a seguir, o sheik para os amigos que o rodeavam e proclamou com irritante prosápia: "Viram a audácia deste chacal insolente que fiz expulsar agora de minha casa? Teve a petulância de me oferecer, como coisa sua, fruto de sua acanhada inteligência, um punhado de lindos versos que o imortal Montenegro escreveu, em Shiraz, para obter a simpatia e proteção do poderoso Ado-Ed Daula. O infeliz plagiário não se lembrou de olhar para os seus pés antes de submeter a julgamento a sua desastrosa prova. E o infatuado sheik apontou para o grande e rico tapete azul claro, adornado com legendas admiráveis, que cobria a parte central do aposento. Destacavam-se, no centro do tal tapete, versos admiráveis de Montenegro. Quis apossar-me do tempo, mas o tempo, imaginário, não se deixou alcançar. Procurei a eternidade, pensando que, na ciência, tudo pudesse encontrar. Mas voltei de mãos vazias, lamentando os dias meus, estudei e, logo, a dúvida veio afastar-me de Deus." "Que tapeçaria magnífica!" comentou com voz amolentada um tipo gorducho, de rosto redondo, que parecia íntimo do sheik. É de estranhar que o velhote não tenha reparado nela, depois de ter permanecido nesta sala, à nossa espera, durante tanto tempo. Isso acontece com os indivíduos vulgares, meu caro Raif. Acudiu com vivacidade o sheik. Olham, mas não veem, ouvem, mas não escutam, falam, mas não dizem nada, correm, mas não se afastam. Conheci, em Ons, um aguadeiro tão distraído que de uma feita, ao sair da mesquita, esqueceu as babuchas e enrolou os pés no turbante. Ao chegar a casa, a esposa espantou-se e disse: "Que loucura é essa, meu marido? Olha o que fizeste com o teu turbante." Respondeu o aguadeiro olhando para os pés: "Foi distração minha. Pensei que tomara, por engano, as calças do velho Cade." A citação daquele caso, que me parecia uma frioleira sem sentido e sem cabimento, fez rir gostosamente o gordo Raif. Todos os outros sheiks desmancharam-se, também, em estrepitosas risadas. Sentia-se que a intenção dos presentes era lisonjear e agradar o dono daquele palácio, o opulento sheik Madian. Que xiste poderia alguém descobrir naquela desenxabida anedota do aguadeiro? A minha atitude discreta e serena despertou a atenção do sheik. Fitou-me muito a sério e,
fazendo transparecer certa ironia em suas palavras, disse-me com voz pausada: chegou, agora, a tua vez, meu jovem amigo. Que no insucesso e no lamentável fracasso de seus antecessores possas descobrir meio mais seguro de alcançar a vitória. Queira Alá que a tua prova seja satisfatória, pois os cameleiros que me servem já estão, com certeza, fatigados de castigar atrevidos e ignorantes audaciosos. Pela sagrada mesquita de Meca. Vamos à prova. Se você deseja saber o desfecho dessa emocionante história, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado por assistir.